Então vamos para a palavra de Deus, né? Abra sua Bíblia em João, capítulo 6. Já faz 4 sextas-feiras que estamos em João, capítulo 6. Então vamos ler aqui bastante versículos, o versículo 51 até o 71. João, capítulo 6, versículos 51 até 71, que diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vinda do mundo é minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber meu sangue tem a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Preste atenção, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Até aí. Então Jesus pregou um sermão afirmando que ele era o pão da vida. Falou a respeito de comer a carne, beber o sangue, ter a vida eterna. Jesus está falando palavras espirituais. O que Jesus está querendo mostrar? O que faz o nosso corpo viver é o pão que comemos, é o alimento que entra dentro de nós. Então o que nos dá vida espiritual como um pão celestial é o próprio Jesus Cristo. Então Jesus está mostrando que ele é o verdadeiro alimento para o Espírito que vai dar vida eterna ao homem. Ele fala: quem de mim se alimenta vai viver através de mim. É uma pregação espiritual, mas a mente daqueles que estão ouvindo estão com uma mente carnal, mente humana, achando que ele está falando que literalmente que tem que comer a carne dele e beber o sangue dele. Então nós chegamos aqui e vimos que muitos dos discípulos disseram: duro é esse discurso, né? Ouvindo tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam, interpelou-os, né? E depois ele diz no versículo 63, aqui ele mostra a chave de tudo isso, presta atenção. Ele diz assim: o Espírito é que vivifica. O que ele está querendo dizer? Que é o Espírito que torna a palavra viva, que torna a coisa viva. Então eu quero dizer o quê? Que eu posso ouvir muita coisa com a minha mente natural e não ter a vida da palavra, não ser despertado a vida dentro de mim.
Eu ouço um montão de coisa, ouço, mas aquilo não se tornou vivo no meu espírito. Quanta gente está dentro da igreja fazendo um montão de coisa, mas que a Bíblia, a palavra, não é uma coisa viva dentro dela. Na mente ela compreende um monte de coisa, ela pensa, ela raciocina, mas ainda lá dentro não vivificou, a coisa não se tornou viva. Então, qual é o objetivo do ensino da pregação? Tornar manifesta a verdade da palavra de Deus. E mais o quê? Que esta verdade se torne uma coisa viva dentro de você, real. Uma coisa real. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Porque eu posso ter muita informação na mente, mas aqui dentro não ter vida da informação que eu tenho na mente. Vou dar aquele mesmo exemplo que eu já dei, né? Uma vez estava na estrada, indo lá para a cidade de Sumaré, onde meu sogro morava. E no horizonte estava ameaçando uma chuva. Então, deu um relâmpago e parecia uma taça assim, ó. Eu falei, nossa! A velocidade da luz, rapidinho, aquilo brilhou lá, chegou até nós instantaneamente. Mas caminhando, depois de algum tempo é que veio o barulho, veio o som. Blum! Vocês estão entendendo? A velocidade da luz, muito mais rápida que a velocidade do som. Né? Você já ouviu? Estoura um rojão lá, você vê o brilho da luz. Pois em determinado tempo é que você escuta o barulho. A velocidade da luz é mais rápida que a velocidade do som. Então é assim. Primeiro, a gente recebe a informação na mente. A velocidade da luz, a coisa vem, cai na nossa mente. Mas às vezes a revelação, a coisa se tornar viva dentro de nós, é retardatária, demora. Então tem gente que tem muito conhecimento na mente do Evangelho, mas não tem conhecimento no Espírito, porque a coisa não é viva dentro dele. Você pode ver que você pode ter ouvido uma coisa 3 anos, pensava que sabia, de repente chega num determinado ponto que aquilo ficou vivo, e você descobre que a mente recebeu a velocidade da luz, você recebeu a informação aqui, ó, mas a coisa ficou viva aqui dentro, às vezes semanas, meses e anos depois. Vocês estão entendendo isso? A mente é importante, nós vamos falar isso, é muito importante. Mas Jesus Cristo disse, o Espírito é o que vivifica. Então qual é o objetivo principal? É que essas verdades ouvidas não fiquem só depositadas aqui, mas que elas se tornam vivas no Espírito. O Espírito é que vivifica a coisa. Entende? Então, cada um tem que ter essa experiência da verdade do Evangelho viva dentro de si. Esse é o objetivo principal que tem que ter cada pregador. Não só trazer uma informação para a cabeça das pessoas, mas que o Espírito se torne, lá no Espírito se torne viva a palavra de Deus. Uma coisa viva, fundamentada, uma fé verdadeira. Então aquelas pessoas não entenderam o sermão de Jesus, chegou a informação na mente delas. Elas não entenderam aquilo e abandonaram Jesus. Mas Jesus disse, o Espírito é o que vivifica. Para a pessoa entender, para a coisa se tornar viva, é no Espírito. Vocês entendem isso, queridos? Há muitos anos atrás eu ouvi um pregador que ele falava assim, o campo de batalha é na alma. Eu achei bonito aquele dizer, o campo de batalha é na alma, no mundo emocional. Nossa, né? Mas apesar de eu ter ouvido aquilo, anos depois, quando eu descobri, vim entender pela palavra de Deus, o mundo emocional caído, o que era a alma, o que era espírito. Anos depois, aí que o Espírito me fez lembrar o que aquele homem um dia disse e eu ouvi, ficou aqui. O campo de batalha na alma, eu não sabia nada dessas coisas. Quando eu vim entender o que era a alma, o que era o mundo emocional, a maior luta que a pessoa trava é aqui, dentro das emoções dela. Então, quando eu entendi isso, a palavra,
o Espírito vivifica, se tornou vivo dentro de mim. Uma coisa que eu tinha tido informação anos antes, parou aqui a informação, não desceu para cá. Então por isso que a gente tem que ter paciência, tem que insistir com muitas coisas. Para quê? Para que aquilo chegue na tua mente, mas desça, se torne vivo dentro do teu coração. Eu posso afirmar aqui, Ele nos libertou do império das trevas. Você receber aqui, velocidade da luz, chegou, me libertou do império das trevas. Mas lá dentro, isso não está vivo ainda dentro de você. Ainda não se tornou real. A informação veio aqui, mas não desceu para o coração. Por que aquelas pessoas abandonaram Jesus? Eles receberam aquilo na mente, mas não entenderam nada. A palavra viva no coração, não entenderam nada. Então muita gente ouve a palavra da graça, aquilo para aqui, mas não é vivo aqui. Depois de um tempo ele volta para trás, porque a vida, o Espírito não vivificou, não se cumpriu o tempo necessário para que o Espírito vivificasse. É como uma semente, você lança a semente na terra, aquilo some. Tem sementes que demoram tempo para começar a brotar, é assim a palavra de Deus. Eu recebo aquilo, tenho a informação na minha mente, a minha mente pensa, memoriza, põe em depósito ali, mas muitas vezes aqui vai demorar um bom tempo para ser vivificada pelo Espírito. Está bem claro isso na sua mente? Entende? Você pode ver que a verdade do Evangelho, quando você começou a entender o Evangelho, aquilo clareou. Mas olha na medida que o tempo foi passando, como a coisa foi ficando viva no decorrer do tempo, da explanação da palavra. A tua compreensão hoje evoluiu muito, mas teve aquele início. Mas o Espírito tornou a coisa o quê? Vive. Então olha o que ele fala no versículo 63. O Espírito é o que vivifica, torna a coisa viva dentro do coração. Quando ele fala carne, a natureza é o homem natural. Olha lá, a carne para nada aproveita. O que ele está dizendo? Que a carne é o Espírito que torna a coisa viva. A carne, o potencial da carne, a mentalidade da carne, para nada aproveita, ela não serve para nada. A carne, esse estado natural do homem no pecado, não serve para nada. Agora depois ele vai falar isso que nós vamos trabalhar. As palavras que eu vos tenho dito são o que? Olha lá, são espírito e são... Então Jesus está pregando uma mensagem espírito e vida. Eles estão recebendo aquilo com a mente natural. Parou aqui, mas não se tornou vivo no coração. Então Jesus fala, o espírito é que torna a coisa viva, a carne para nada aproveita. O que eu estou dizendo para vocês é uma outra dimensão de palavras. As palavras que eu vos tenho dito são espírito. Vocês entendem essa linguagem ou não? Está difícil. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Espírito e vida. Então muitas vezes a mente natural não compreende a graça de Deus, não compreende o Evangelho. É mais fácil ela compreender a história de Jericó e querer fazer aquilo, do que compreender que na cruz todos os obstáculos foram destruídos. É mais fácil ela compreender, a mente tem mais facilidade de compreender o esforço humano para agradar a Deus, do que entender que a única coisa que me torna agradável a Deus é o que Cristo fez na cruz, não é o meu esforço. Porque a mente compreende o esforço, mas tem dificuldade de compreender o que é graça, né? Então, é mais fácil compreender as coisas racionais da palavra do que você percebê-las, que o Espírito é o que vivifica. Então, presta atenção. O Evangelho é Espírito. É uma palavra Espírito, é vida. Está bem claro isso dentro de você? Então as palavras de Jesus é Espírito, é vida, é Espírito, é vida. A palavra é uma coisa viva, não é uma palavra humana morta. Por isso que eles falam assim, há poder nas suas palavras, como se as palavras do homem fossem poderosas. É daí que surge esse negócio, determina, dá ordem.
né? Declara, chama a existência. Faça isso como se a palavra do homem fosse poderosa. A palavra do homem não tem poder nenhum. A única palavra poderosa é a palavra de Deus. Essa tem poder. O homem pode falar um montão de coisa e não ter poder de nada. Mas a palavra de Deus, essa sim é espírito, é vida. Essa é a palavra que tem poder. É a palavra que vem da boca de Deus. Então vamos trabalhar um pouquinho nisso. Vamos lá, Hebreus capítulo 4. Por isso, cada vez que você ler um versículo, ver alguma coisa no Evangelho, para um pouquinho. Fala assim com Deus: Deus, eu quero o espírito dessa palavra, a vida. Entende? Não adianta falar assim: olha, eu li Romanos inteirinho. Você pegou de ponta a ponta, leu em 15 minutos. Mas às vezes nada ficou vivo dentro de você. Por que a Bíblia fala sobre meditar na palavra? Meditar. O que é meditar? Você pega lá 4, 5 versículos, você fica em cima daquilo repetindo, pensando, memorizando. Você entende? Meditando como seria, até que aquilo acende no espírito. Então a pessoa pode ter lido a Bíblia inteira, eu li a Bíblia inteira 10 vezes, muito bom, fez bem. Mas o que está vivo dentro de você dessas 10 vezes que você leu a Bíblia? Às vezes não tem nada dentro da pessoa, absolutamente nada. Não está vivo dentro dela. Então o que é meditar? Por exemplo, pego lá, ele me libertou do império das trevas. Eu leio isso e paro, ele me libertou. Ele, Jesus, o que ele fez? Me libertou. Me libertou. De onde? Do império das trevas. É que nem o gado, quando come, ele vai descansar e começa a ruminar, mastigar aquilo que já havia comido e mastigado. Esse é o sentido da meditação. E mastigando aquela coisa, mesmo assunto. Me libertou de onde? Do império das trevas. Olha o tempo do verbo. Já me libertou. Então uma coisa passada. Não é que vai ser no futuro. Mas já é passado. Se é passado, já aconteceu. Então você vai meditando. O que vai acontecendo? O Espírito é que vivifica a coisa dentro de você. Então Hebreus 4. Vamos lá, Hebreus 4. Olha que o escritor fala da palavra de Deus, né? No versículo 10, ele está falando do descanso de Deus. Versículo 10, vamos ler. É Hebreus 4, 10 até 12. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras. O que esse capítulo está dizendo? Que nós temos que entrar no descanso de Deus. Que aquele que entrou no descanso de Deus, descansou também das suas obras. Parou de se matar de fazer coisas, né? Como Deus as suas. Esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Agora ele fala, porque a palavra de Deus, ela é o quê? Viva. A palavra de Deus é o quê? Viva. É uma coisa viva. Então, quando eu falo, me libertou do império das trevas, isso é vivo. Isso é uma coisa viva. Isso é vida, é a verdade. A palavra de Deus é viva e eficaz. O que ela faz? É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir. Presta atenção. Alma e espírito. Quem não lê isso aqui rapidamente não vai entender. Então ele está dizendo que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Ela tem corte dos 2 lados. Ela é viva, é uma coisa viva. E ela penetra dentro da pessoa e divide os 2 mundos. Alma, emoção, razão para cá. E espírito. A palavra divide lá dentro de nós. Tudo que é alma, sentimento, emoção, homem natural, para cá. E tudo que é espírito, para lá. É uma coisa que tem poder quando penetra, quando é revelado, quando o espírito vivifica. É uma separação. Você passa a entender
tudo que é emoção, sem tudo que é homem natural, mentalidade natural, as emoções do homem natural, coisa que atrapalha. E você passa a perceber, divide alma e divide espírito. Então eu vou falar uma coisa que tomara que você entenda. Para mim começar a crescer no espírito, ter a venda sair dos olhos, eu preciso que a palavra penetre dentro de mim e separe o homem natural para cá, o homem espírito para cá. Você entende o que eu estou dizendo? Então, a palavra penetra e divide o que é natural e o que é espiritual. Quem não passou por esse processo de aprendizado, de experiência, muitas vezes ele está nas emoções, nos pensamentos, na razão, achando que é a voz de Deus. E é a voz dos sentimentos dele. A maior parte das pessoas que estão na lei, debaixo do Velho Testamento, eles vivem na alma, no natural. Eles estão fazendo as obras, lutando como se lutava, fazendo aquele monte de coisas da velha aliança, porque estão no homem natural. Eles ainda não entraram para esse lado, não foram divididos no espírito, eles não entraram no mundo espiritual ainda. Então eles estão na batalha, no homem natural, nas guerras, nas conquistas, na luta, naquela coisa toda, porque tudo isso faz parte do homem natural. Mas aquele que foi dividido, está no espírito, ele já entrou no descanso de Deus. E descansou das suas próprias obras. Já está dependendo de Deus, confiando na graça de Deus, não está lutando para ser liberto, ele já descobriu que Deus já o libertou através de Jesus Cristo. Então a palavra de Deus é o quê? Como uma espada de dois gumes, ela é viva. Então eu falando da palavra de Deus para você, é vida que está sendo transmitida, é vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o quê? Os pensamentos e o propósito do coração das pessoas. Olha como isso é maravilhoso. Quando você vê um pregador da televisão, que só pede dinheiro, é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Você está entendendo ou não? Porque você conhece, quem não conhece a verdade engole tudo. Mas quem conhece, foi dividido, discerne os pensamentos e o propósito do coração das pessoas. Dá para identificar. Você pode estar ouvindo uma pregação e você fala, não, tem coisa errada, está faltando, está incompleto, não é assim. Discerne os pensamentos e o propósito do coração. Está claro isso na sua mente? Olha lá, versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Não adianta. Não adianta. A pessoa pode fazer um montão de coisa, pregar um montão de coisa, mas quando o evangelho é pregado, é revelado, ninguém fica escondido. Ou você vai saber se a pessoa está debaixo da graça, você vai saber se ela vive debaixo da graça, se ela está no evangelho ou se ela não está no evangelho. Não adianta, se você vai saber se ela vive debaixo da lei ou vive debaixo da graça. Isso vai ser discernido. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? É só ouvir o que ela prega, o que ela ensina. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O que Jesus Cristo disse? O Espírito é o que torna viva a coisa, a carne. O homem natural para nada aproveita. Ele disse, o que eu tenho pregado para vocês não é natural, é espírito e vida. Lemos agora, a palavra de Deus é viva e eficaz. Como uma espada de dois gumes, penetra ao ponto de dividir dentro do homem o que é natural e o que é sobrenatural, alma e espírito, e é apta para discernir os propósitos do coração, traz a pessoa para fora. Já pegou assim aquelas laranjas que você fazia assim, abria todos os gomos, vinha tudo para fora? A palavra de Deus põe assim as pessoas do avesso.
Agora eu preciso conhecer a palavra de Deus. Você entende ou não? Se eu não conheço, eu não vejo nada. Vamos para outro texto, lá na Velha Aliança, Isaías 55. Vamos lá. Isaías 55. Vamos ver o que Deus está falando a respeito da sua palavra. Tudo isso para explicar. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, Isaías 55, versículo 8. Isaías 55, 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Veja bem, é a palavra que sai da boca de Deus. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então ele está dizendo que, assim como a neve derrete, chove e rega a terra, e produz a semente e o fruto para o agricultor, o semeador, né? Qual é o processo? Vem aquela chuva, o semeador semeou aquela terra seca. Ela vem, molha aquela terra fecunda. Existe um tempo para aquela semente brotar, até chegar no ponto de ser colhido o fruto daquela semente. É um processo assim, ó, um emendando com o outro até aparecer o fruto. Então ele está dizendo que a palavra que sair da boca dele é esse processo. Não voltará para Deus vazia. A palavra é viva. Ela vai fazer uma obra. Vocês entendem ou não? Ela vai fazer uma obra. Ela vai lá dentro. Ela vai trabalhar dentro da pessoa. Agora aqui, ele não está dizendo num período curto de tempo. Às vezes eu recebo a semente hoje da palavra de Deus. E eu vou esperar uns 3, 4 anos para se tornar viva dentro de mim. Às vezes eu estou ouvindo coisas hoje. Aquilo caiu dentro de mim e vai começar a fazer a obra. Daqui a alguns anos, talvez aquilo brote, eu venha acordar e a coisa se torna viva dentro do meu coração. Porque a palavra faz o quê? A obra para a qual foi designada. Então, às vezes você pode chegar a uma pessoa e falar assim, ela está lá debaixo de uma lei lascada. Você fala sobre a graça de Deus, ela pode desprezar assim. Mas aquilo caiu dentro dela, vai ficar ali adormecida. Ela ouviu. Caiu dentro dela. Vai entrar num processo, aquilo, às vezes daqui 5, 10 anos. Aquilo que você falou não se perdeu. Parece que se perdeu, porque a gente quer falar agora e a pessoa já muda tudo instantaneamente. Mas aquilo caiu lá. Chega um tempo de Deus que a palavra vai fazer a obra, não vai voltar vazia. Você entende ou não? Não vai. A palavra não falha, a palavra é espírito, ela é vida, né? Hoje pode ter pessoas contra a graça de Deus, dizendo que não é assim, voltadas para a lei, rejeitando a verdade. Mas se ela ouvir, pode desprezar hoje. Mas Deus, a palavra vai fazer a obra que lá no futuro aquilo pode acontecer dentro da vida dela. E ela venha acordar um dia e sair do cativeiro da lei, do cativeiro das prisões, das teias, dos véus. Entende isso ou não? Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Agora vamos lá, Hebreus capítulo de número 11. Vamos ver Deus
criando as coisas pelo poder da sua palavra. A palavra é espírito, a palavra é vida, e a palavra faz a obra para a qual foi designada. Ela não vai voltar para Deus vazia. Não esqueça esses detalhes. Então, Hebreus 11, versículo 3, mas vamos ler desde o versículo 1. Ora, a fé é certeza de coisas que se esperam, e convicção de fatos que não se veem. Então, o que é a fé? A fé não é certeza das minhas emoções, dos meus sentimentos, das minhas lágrimas. Não esqueça, fé não tem nada a ver com sentimentos. As pessoas andam em busca de sentir coisas. Eu quero sentir alguma coisa, sentir um fogo, sentir para provar que Deus é verdadeiro, que Ele está comigo, que aquilo é verdade. Não. A fé não é uma emoção que brota dentro de mim, que me joga para lá e me joga para cá. A fé não é nada disso. Os emocionais sofrem porque eles querem sempre buscar uma emoção para sentir Deus. Daí você vai ver os pentecostais. Quer sentir. Eles vivem atrás disso, eles não creem. Eles vivem atrás de emoções, vão cair no buraco das emoções. Fé não é emoção, não sente nada. Às vezes, quando a pessoa teve uma fé madura, ela estava se sentindo mal. Quando Deus falou para Abraão, agora eu sei que você me teme, você não me levou, não me negou o seu único filho. Abraão estava se sentindo mal, ele tinha que matar o próprio filho dele. Ele não estava lá dando glória, pulando e louvando, ele estava se sentindo mal. O mundo emocional destruído ali, porque tinha que matar o filho. E ali ele se tornou o pai da fé. Vocês estão entendendo ou não? Então, fé não é certeza de coisas que eu sinto. Eu posso estar sentindo muita coisa bonita e ser tão mentirosa e enganosa. Eu já aconselhei pessoas, mas pastor, eu sinto. Falo, não vai por esse caminho que isso é enrascada. Mas eu estou sentindo. Foi. Entrou na enrascada, porque estava obedecendo. Deus não fala por emoção. Deus não fala por emoções. Deus fala por convicção da própria palavra. Então, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E convicção de fatos que eu não vejo. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Versículo 3 que é a tônica, olha lá. Pela fé entendemos que foi o universo formado por quê? Pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir de onde? Das coisas que não aparecem. Então, olha, pela fé nós entendemos. O que o escritor está querendo dizer? Que o universo, então você vê as estrelas, a lua, o sol, os céus, a terra, o nosso sistema. Esse é o nosso universo. Então o que ele está dizendo? Pela fé a gente entende. Entende o quê? Que todo esse universo ele foi formado, ele veio a existir. De que forma? Pela palavra de Deus. De maneira que o visível, a fonte do visível é uma coisa invisível. De maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem. O visível é uma expressão de um mundo invisível. Pela fé entendemos que foi o universo formado através do quê? Então quando você vê aquele sol brilhando, a palavra de Deus formou aquilo ali. Quando você vê a lua, a palavra de Deus formou aquilo ali. Quando você vê as estrelas, a palavra de Deus formou aquilo ali. Quando você vê um leão, a palavra de Deus formou aquilo ali. Quando você vê os pássaros, vocês entendem isso ou não? Vamos lá em Gênesis, vamos lá. Gênesis 1, tudo de novo, né? As lições antigas. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Agora Deus vai começar a criar o nosso universo. Repare bem, como é que ele vai criar? Vamos recapitular. A palavra é Espírito e é vida. A palavra é viva e eficaz, né?
Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. A palavra é uma coisa viva. Então olha lá, agora ele vai começar a criar o nosso universo com a palavra. Deus não está lá com uma máquina fazendo as coisas. Ele não está lá com as mãos dele fazendo formas. Como é que ele vai criar o nosso universo? Ele vai falar. O que nós lemos em Isaías? A palavra que sair da boca dele não vai voltar vazia, vai fazer a obra para a qual foi designada. A palavra faz um trabalho, ela tem vida. Ela foi designada para aquilo. Então, versículo 4, versículo 3. E disse Deus, olha, Deus vai começar a criar o nosso universo. Haja luz. Ele chama a existência a luz. E houve luz. Então Deus não falou haja luz só por falar. Antes dele falar haja luz, ele já tem toda a engenharia de como a luz seria. Ele tem tudo na mente dele, a forma que ela seria, como seria o brilho dela, de onde viria, como se materializaria. Então quando ele fala assim, haja luz, ele já tem tudo dentro dele. Agora a palavra que sai da boca dele, e a luz se materializa. Vocês estão entendendo? Deus só pôs para fora aquilo que já estava dentro dele. Como ele materializou a luz? Com a palavra que saiu da boca dele, que é vazia, que é vida e que fará a obra. A palavra não voltará vazia, ela vai fazer a obra para a qual foi enviada. Continua a leitura. E viu Deus que a luz era boa. Versículo 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas. E fez Deus o firmamento segundo firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus, houve tarde e manhã o segundo dia. Né? Continua a leitura. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez, e a porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem o fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Então, a terra veio existir pela palavra de Deus. Agora olha o versículo 11, ele está dizendo para a terra produzir relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Deus já tinha tudo essas árvores frutíferas. Ele já sabia como seria a relva. Ele já tem tudo dentro dele esquematizado. Agora, como isso vai vir se materializar e existir? Ele vai falar. Então, aquela terra toda começou em escala do planeta inteiro. Enxerga isso comigo? Aparecer a erva, as árvores frutíferas, cuja semente estava no próprio fruto. Aquilo começou que nem pipoca. Encher toda a terra das árvores frutíferas, das ervas. Como ele veio trazer isso à existência? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Pela palavra. Pela palavra. A palavra é viva, ela é espírito. Ela faz a obra. Ela é viva e eficaz. Ela não volta vazia. Por isso que a verdadeira fé, presta atenção. A verdadeira fé não acredita em nenhuma outra coisa a não ser aquilo que está escrito. Acabou. Está escrito é verdade. Não está escrito, nem que vier um anjo de luz, não é verdade. A nossa fé o fundamento é a palavra, não é emoção, não é o apóstolo, não é o profeta, não é a revelação, nada disso serve para a nossa fé. O fundamento da nossa fé é o que está escrito. Se está escrito ali, se ele diz que me libertou, ele me libertou mesmo. Não importa se eu sinto ou deixo de sentir o que o outro acha, o que aquele diz que deve ser. Não, é aquilo ali. Se ele falou que eu estou liberto, acabou o problema. Minha fé é aquilo.
Nem se a minha alma quiser desconfiar, ela não serve, ela é mentirosa. Se diz que eu fui selado com o Espírito Santo, eu fui. Se diz que eu fui comprado pelo sangue, eu fui. Se diz que foi justificado, eu fui. Se diz que eu não sou mais condenado, eu não sou. É isso aí que eu acredito. Não é explicação, não é bem assim, porque isso, porque aquilo, porque lá no original, porque no grego, porque para encher às vezes a cabeça da gente de incredulidade. Essa palavra não era bem assim, porque para traduzir para o português não se encaixava bem, aquela coisa toda para complicar a cabeça das pessoas, para não crer no que está escrito. Versículo 14, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim fez. E fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, que é o sol, e o menor para governar a noite. Fez Deus as estrelas, e as colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra e governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Então Deus chamou a existência, haja os luzeiros nos céus. E esse sol que aquece a nossa pele, que é a vida do nosso planeta. Aquilo, acredita ou não? A palavra trouxe a existência, o sol, a lua, as estrelas, nada está aí por acaso. Você está entendendo que Deus nós cremos, que poderoso? Hã? Às vezes a nossa cabecinha está no nosso problema ocupa a nossa vida 100%. Então eu fico com a mente tomada pelo problema, eu não consigo ver Deus. Não consigo enxergar a palavra de Deus. A minha emoção pelo problema é truncada, fica como se tivesse uma mão aqui no peito apertando. E a gente não consegue ver que Deus é gigantesco, é grande, é o Criador de tudo. Não consegue entender isso. Então tudo isso veio a existir pelo poder da palavra. Versículo 20. E disse também Deus dizendo, operando com a palavra, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais lhe povoavam, as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Versículo 24, e disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos segundo a sua espécie. Assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era. Então, presta atenção no nosso planeta. Isso não está aí por acaso. Essas aves não estão aí por acaso. A lua e o sol não estão aí por acaso. Essa nossa atmosfera não está aqui por acaso. Você não joga um grão de milho na terra e molha, aquilo fica inchadinho e brota e vem um pé de milho com um monte de espigas. Não está aí por acaso. Tudo isso veio existir como? Deus foi trazendo a existência. A palavra é viva, a palavra é espírito. A palavra faz a obra, não volta vazia, ela faz aquilo para qual foi designada. Por isso que a nossa confiança está só na palavra de Deus. E como eu gosto de falar as verdades do Novo Testamento para você. Mesmo que às vezes você está aí olhando para mim e faz assim, mas está caindo dentro de você. E eu sei que mais cedo ou mais tarde, um ano mais para frente ou 2, ou alguns meses, isso vai fazer a obra. Lembra quando você chegou na igreja, teve os primeiros contatos com a graça de Deus, como estava a tua cabeça? Lembra o que você cria, o que você fazia? Esses anos não passaram, o que a palavra de Deus já fez na tua mente, no teu coração, no teu espírito? Olha! Não evoluiu.
não fez a obra, não soltou e está soltando, não fez enxergar e vai fazer enxergar mais. Ela não voltará para ele vazia, ela é viva, ela é o quê? Espírito. Estão cansados? Não. Não, fala assim, não. Então vamos, Hebreus capítulo 1. Vamos lá, Hebreus, lá para a nova aliança. Vamos lá, Hebreus capítulo 1. Vamos ler desde o versículo 1, né? Mas é a tônica, o versículo 3. Olha que lindo. Eu já falei isso umas 1000 vezes, vou falar de novo. Havendo Deus em outro tempo, em outra hora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, falou por quem? Pelos profetas. O que ele está dizendo no versículo 1? Que em outro tempo, lá no passado, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais. Quem são os pais? Aquele pessoal da velha aliança. Como que Deus falou com ele? Através dos profetas. Então as palavras dos profetas foram dirigidas para eles. E profetizaram para nós algumas coisas a respeito de Jesus. Mas agora vem uma nova voz, uma nova fala. No tempo do fim, como que Deus vai falar agora? Olha lá. Nesses últimos dias, Deus fala nos últimos dias para o povo dos últimos dias através de quem? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então a voz do Filho, a voz de Jesus Cristo, é a fala, é a pregação para os últimos dias. O Evangelho é para nós, os últimos dias. Essa é a voz do Filho. Muitas coisas que os profetas falaram para os pais da velha aliança foram para eles, para aquele tempo, não para nós. Aquilo se encerrou lá. O que profetizaram a respeito de Jesus lá serve para nós e já se cumpriu. Jesus já veio. Isaías profetizou o sacrifício. Jesus já foi sacrificado, já se cumpriu. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Quem é o Filho? A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, olha lá, pelo qual também fez o universo. A voz do Filho é a voz dos últimos dias. Este Filho é o herdeiro de todas as coisas e é o Criador do universo. É isso que ele é. Agora olha o versículo 3. Ele, esse Filho, é o resplendor da glória, é o brilho de Deus. É o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Cristo é a expressão exata. Cristo é o brilho, é a glória de Deus, é a expressão exata de Deus. Enxerga isso ou não? Depois ele continua dizendo, olha lá, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior a anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles. Para aí. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, pela palavra que é Espírito, pela palavra que é viva, pela palavra que faz a obra. Então, quando é que ele disse, haja luz? Lá no passado, há milhares de anos atrás. Esta palavra está sustentando a criação até os dias de hoje. O sol está lá queimando e não se acaba. Porque ele disse que seria assim. E a palavra está sustentando. E a lua aparece porque ele disse, haja luz e o luzeiro menor para governar na noite. E a lua está lá e vai brilhar. E lua minguante, cheia, crescente, esse processo todo. E a palavra dita lá ainda está segurando todas as coisas. Quando ele diz que a semente, cada árvore frutífera, segundo a sua espécie, nasceria e está se cumprindo. E joga a semente, e nasce a árvore, dá o fruto e joga a semente. Está tudo obedecendo. Quando ele disse que as aves se multiplicariam, está
tudo obedecendo. Ele sustenta, aquela palavra dita lá sustenta tudo até o dia de hoje. Você enxerga isso comigo ou não? Nossa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Agora ele diz para mim: agora, pois, nenhuma condenação existe para quem está em Cristo Jesus. Você enxerga o poder disso? Nos reconciliou por meio de Cristo, nos confiou a palavra da reconciliação. Você enxerga isso comigo? Nos justificou, do qual temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados. Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa é a palavra do poder. Então ele tem que sustentar. Se eu sou salvo, ele tem que sustentar. Se eu fui liberto do império das trevas, ele sustenta a palavra. Se eu fui justificado, ele sustenta a palavra. Se eu fui comprado pelo sangue, ele sustenta a palavra do seu poder. Se eu fui selado com o Espírito Santo, ele sustenta. Ele não pode falhar isso. Se eu sou herdeiro de Deus e sou, ele sustenta a palavra pelo seu poder. Não pode falhar. Se ele me diz que foi liberto do império das trevas, não pode falhar, eu fui. Se João disse que eu sou nascido de Deus e o maligno não pode tocar, ele sustenta todas as coisas pela palavra do poder, não pode falhar. Não pode falhar, a palavra é a carne, olha a carne como é um lixo, não crê em nada disso. A carne para nada aproveita, não adianta eu ficar tentando compreender a verdade mentalmente, para nada aproveita. O homem natural para nada aproveita. As palavras são espírito e é vida, é espírito e vida, é isso que vivifica. O espírito vivifica a palavra dentro de mim. Então ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então é infalível, meu irmão. Se ele disse assim: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, ele não pode falhar nessa afirmação. Ele tem que sustentar, você entende ou não? Deus não é mentiroso, Deus não é que nem o homem que fala uma coisa aqui, amanhã ele vira. Deus não é que nem o nosso governo que fala um montão de mentira no microfone e faz tudo ao contrário. Deus não é homem para ser mentiroso. Então ele tem que sustentar a palavra dita. Está bem claro isso? Ele não pode falhar. Então olha, repare bem. Olha se você está crendo mesmo. Por favor, olha se você está crendo mesmo. Ou se você está iludido, não está crendo. Porque se ele disse esses versículos citados, não pode falhar. Não pode falhar. Quando João disse: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, ele tem que sustentar a palavra do seu poder. Não pode falhar. Então o maior está em nós. Maior é aquele que está em nós. Pastor, mas eu não estou sentindo, eu não estou falando de línguas, não estou rodopiando, não estou gritando, não estou. E daí? A palavra não. Isso é coisa humana. É coisa humana isso aí. Então ele tem que sustentar todas as coisas pela palavra do seu poder. Tem ou não tem? Eu vou ter que pular alguns versículos aqui. Só vendo Jesus utilizando, vamos só um, João capítulo 11, para ver Jesus executando a palavra dele, né? João capítulo 11 é a ressurreição de Lázaro. Então Jesus estava longe, Lázaro ficou doente, as irmãs mandaram chamar, Marta e Maria mandaram chamar Jesus, Jesus se demorou em vir. Quando Jesus veio, Lázaro já estava morto de 4 dias, né? E Jesus disse assim para Marta: olha, se você crer, você vai ver a glória de Deus, né?
E quando chegou no versículo 39, chegaram diante do túmulo onde Lázaro estava. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: já cheira mal, porque já é de 4 dias. E já cheirava mal, já era de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres você vai ver a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isto, olha a palavra, presta atenção. Tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Olha a palavra do seu poder, olha a palavra do seu poder. Lázaro, presta atenção, Lázaro já era morto de 4 dias, já estava cheirando mal. O cérebro dele tinha parado, o sangue todo coagulado, ele estava fedido, alguns vermes já estavam começando a comer as entranhas dele, não é assim em 4 dias? Entende? Ele já estava todo desfigurado, apodrecido, sim ou não? Mas aí Jesus, olha a palavra do poder: Lázaro, vem para fora. Aquela palavra foi lá, olha, o espírito já tinha saído de Lázaro, a alma já tinha saído de Lázaro. Lázaro era uma pessoa salva porque cria em Jesus Cristo ali. Mas tudo isso teve que voltar. O espírito voltou, teve que voltar a entrar naquele corpo mal cheiroso. Aquele corpo, quando ouviu Lázaro vem para fora, ele teve que se recompor. A massa encefálica de Lázaro teve que se atualizar, se recompor, normalizar e ficar saudável. O sangue que era coagulado teve que ficar quente, o coração que havia parado de bater teve que voltar a bater e todo aquele corpo começou a se movimentar quentinho. Por quê? Porque ele tudo isso ouviu assim. Olha a palavra do poder: Lázaro, vem para fora. Tinha que vir vivo. Até onde essa palavra foi? Onde estava a alma dele, o espírito dele, veio de lá. A palavra do poder. E ele fez o quê? Ressuscitou Lázaro. Sim ou não? Não está escrito aqui? Se está escrito é verdade. Ele ressuscitou Lázaro. Lázaro acordou e deve ter vindo pairando, porque ele estava envolto em faixas, pairando ali. Aí desataram ele devia estar nu, né? E Lázaro foi embora. Então presta atenção, a confiança na palavra. Eu acredito nisso. A palavra é viva, é espírito, eficaz, ela faz a obra e não volta vazia. Lázaro ressuscitou. Sim ou não? Agora olha o que Jesus disse a respeito da sua palavra. Você está em João, vai lá para o capítulo 17. João 17. Versículo 17, João 17, 17. É aquela oração sacerdotal que Jesus fala coisas extraordinárias. Mas versículo 17: santifica-os na verdade. Então ele está dizendo, olha, ele está orando: Deus, santifica-os, separa-os na verdade. E ele diz: a tua palavra é o quê? A tua palavra é a verdade. Essa palavra que é viva, que fará a obra, que é espírito. Que é a palavra do seu poder. A tua palavra é o quê? A verdade. Então se está lá em Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo. A tua palavra é a verdade. Se Colossenses 1,13 me libertou do império das trevas, me transportou, a tua palavra é a verdade. Você crê nisso ou não? Então é assim, é isso que eu creio, isso é a verdade. Não creio em nenhuma outra coisa. Agora você vê uma igreja macumbeira dando olhinho, aguinha, fitinha, lencinho, tijolinho, canetinha, lencinho, para libertar as pessoas, mudar a vida delas.
agorada, banho de descarrego, água do Rio Jordão, uma macumba, vou brincar, lascada dentro da igreja, feitiçaria que não tem nada a ver com o evangelho. Jesus disse, a tua palavra é o quê? A verdade. Então, meu irmão, entra nessa dimensão comigo, olha. Você pode estar ainda no homem natural. Naquela vida assim, diária do lar, assim, assistindo televisão, no WhatsApp, com a cabeça voando num mundo tão natural. Com os problemas, que a cabeça aí tem que fazer aquilo, sabe? E não está vendo essas coisas. Preocupado com um monte de coisa, preocupado. E não está vendo essas coisas. Você vem aquele domingo de sexta, olha para mim assim, e não está vendo essas coisas. Tua palavra é a verdade, a verdade, a verdade. Agora, volta um pouquinho. O que Jesus Cristo disse em João 8? João 8, versículo 31 em diante. Olha lá. João 8, 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Aos judeus que haviam crido nele. Os que estavam debaixo da lei, que acreditaram. Se vós permanecerdes onde na minha palavra, o que vai acontecer? Sois verdadeiramente os meus discípulos. Olha o resultado. E conhecereis a verdade vos. O que é que liberta o homem? É o conhecimento da verdade. As pessoas acostumaram assim, alguém grita, sai, ela está liberta, põe a mão na cabeça, chacoalha, vai libertar. Culto de libertação, liberta daquilo, leva essa água orada, vai libertar. Passa o óleo, vai libertar. Mas o meio de libertação que Jesus deixou claro, sabe qual é? Conhecimento da verdade. Um monte de coisa que a igreja pratica hoje não liberta nada. É engodo, é enrosco, confunde a cabeça das pessoas, escravizam ela na religião. Como é que um pouquinho de água assim vai libertar a tua vida porque alguém disse que orou pela água e consagrou? Pensa! Conhecereis, conhecer a verdade, que é a palavra, que é espírito, que é vida, que faz a obra, e a verdade vos libertará. Aí, versículo 33, responderam-lhe, somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Olha a mente deles. Como dizes, tu sereis livres, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa. O filho sim para sempre. Presta atenção. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Agora eu te faço uma pergunta. Você aceitou Jesus? Aceitei. Ele é teu único e suficiente Salvador? É. Você entregou a vida para Ele? Entreguei. Então esse filho te libertou. Te libertou ou não? Esse filho me libertou, pastor, mas eu não sinto, mas eu me fico angustiado. Não, pera um pouquinho. Você não entrou no Espírito, você não está entendendo Espírito e vida. Você está no natural, a carne para nada aproveita. Mas pastor, ele me libertou, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis vivos. Eu sou salvo, então ele me libertou. Mas, aí vem o homem natural, cheio de dúvida. Mas isso. Se o filho me libertou, eu sou livre. Agora, pela fé, eu vou viver essa liberdade em todas as áreas da minha vida. Por isso que a fé não é uma emoção, não é uma brincadeira, é uma convicção da verdade. Se eu sou convicto que ele me libertou, assunto encerrado. Eu não vou nunca mais na vida participar de culto de libertação. Quem vai num culto de libertação está declarando, eu sou preso, eu sou escravo, ainda sou escravo, preciso que alguém grite lá na frente que ele disse que vai me libertar. Estou escravizado, não creio em nada. O Filho já nos libertou. Agora, até onde você enxerga que Ele te libertou, vai ser a liberdade que você vai viver. Até onde você enxerga que Ele te libertou? Te libertou do mal olhado. Olha o que trouxeram para dentro da igreja.
a linguagem da macumba. Mal olhado. Pelo amor de Deus. Olho gordo. Trouxeram isso para dentro da igreja. Macumba, hein? Até onde você enxerga que ele te libertou. Você pode ser um pai de santo, presta atenção. Tinha 500 mil demônios que entravam e saíam de você. Um dia você encontrou Jesus, Jesus te salvou. Te libertou de todos esses demônios para sempre. Até onde você enxerga. Isso é para alguém lá da internet que ele te libertou. Até onde você enxerga e crê. A tua liberdade, ela vai ser do tamanho da visão que você tem que ele te libertou. Se você não crê, você está enroscado ainda. Se crê, verdadeiramente você vai ser o quê? Vai ser livre. Vai ser livre. Só mais um versículo. Vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Para nós terminarmos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Versículo 14. Então vamos recapitular. A palavra é espírito, é vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito, são vida. A palavra é viva e eficaz. Como uma espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir o homem natural e o homem espiritual. A palavra que sair da minha boca fará a obra para a qual foi enviada, não voltará para mim vazia. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele disse, Lázaro vem para fora, e Lázaro veio. E ele criou o universo pelo poder da sua palavra. A palavra é espírito. Agora olha aqui, versículo 14. O homem natural, olha lá. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem como? Espiritualmente. Não é uma questão de lógica, de raciocínio. A pessoa quer entender, raciocinar, para dizer se é verdade ou não. Não, Deus disse, está dito. Às vezes minha cabeça não entende direito, mas eu vou crer, porque ele disse, está dito. Então o homem natural, quem é o homem natural? Aquele que está muito na mente, muito nas emoções, muito no raciocínio, aquele que ainda está muito na religião, ele não entende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque parece loucura. Vai para uma pessoa que só... chega uma pessoa dessa que vai nessas igrejas só fala de macumba, que dá banho de descarrego. Vai numa igreja, pega um crente que está ali há 15 anos fazendo isso, fala assim, olha... Colossenses 1,13 disse, ele te libertou do império das trevas. Ele vai falar assim, está amarrado, é obra do diabo isso aí. Ele não acredita, não aceita as coisas do Espírito de Deus, parece loucura. Chega numa igreja que só fala de macumba, de demônio o tempo todo. Fala, você foi liberto do império das trevas. É loucura para ele isso aí. Porque ele precisa toda sexta-feira estar no culto de libertação. É loucura. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Olha lá. Não pode entendê-las, não pode entendê-las. A palavra é espírito, a palavra é vida. O homem natural, razão, religião. Não pode entendê-las por quê? Porque elas se discernem, elas são compreendidas, enxergadas, percebidas, visualizadas espiritualmente. Então quem está na religião, sinto dizer, quem está na velha aliança, religião, é o homem natural. Quem está rodeando as muralhas ainda é o homem natural. Quem está lutando com o gigante ainda é o homem natural. Quem está em culto de libertação, é crente há 20 anos, é o homem natural, não pode discernir as coisas. Está o véu dentro dele, a palavra é espírito e é vida. Vou ler de novo, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura.
não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, espírito, que é carne, o que é nascido do espírito é. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Uma pessoa chega para você, que você não foi na vigília, você não foi no culto da libertação, você não está fazendo jejum, você não está buscando no monte, você não foi na corrente. Esse está desviado, é fracassado. É o homem, vocês estão entendendo? Porque eles não conseguem discernir, ele não é discernido por ninguém. Posso olhar lá para o Valdeci e falar assim, alguém da igreja antiga dele encontrei, eu falei, isso aí foi uma igreja que não dá mais glória. Está desviado. O homem natural, ou o homem espiritual ali, vocês estão entendendo? Totalmente diferente. O homem natural não tem discernimento, ele está totalmente cego. Ele não conhece a palavra espírito e vida, não conhece. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é discernido por ninguém. Ele não é discernido. Quando olharem para o homem espiritual, falar assim, essa pessoa é fraca, a igreja dele é fraca, ele não dá glória, ele não está buscando dons, ele não está querendo nos lençóis, ele não está, está até desviado. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém, não é julgado por ninguém. Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Olha que Paulo fala, nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo, a mente no Espírito. Vocês estão entendendo? A mente espiritual que só a palavra de Deus pode produzir. Volta lá, João 6, vamos terminar onde começamos. Versículo 63. O que ele diz? O Espírito é o que vivifica, o Espírito é que torna a coisa viva. A carne para nada aproveita. Olha o homem natural, religioso. As palavras que eu vos tenho dito não são coisas naturais, elas são o quê? São Espírito e vida. Fala assim, amém.